Olá, eu sou Mariângela Fragão, gerente de arquitetura de soluções e qualidade do produto da empresa Techware Systems. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da implantação de sistemas na modalidade remota. A implantação de sistemas, ela ocorre tradicionalmente com a alocação de consultores presencialmente nas instalações do cliente. Nessa forma de trabalho, a interação entre os membros da equipe ela acaba sendo bastante ágil, né? Porque eu estou a um passo da estação de trabalho ali do outro membro da equipe com quem eu preciso conversar, com quem eu preciso trocar informações, estou ali para testar configurações que foram realizadas e tudo acontece de uma forma bastante rápida, né? O gerente de projeto, por sua vez, ele tem um efetivo controle, né, sobre todas as atividades, está tudo acontecendo ali pertinho dele, então, à medida que cada atividade é realizada, ele consegue registrar lá o progresso do projeto, né, o avanço, né, o quanto que foi cumprido, né, de cada uma das etapas e assim por diante. Agora, essa forma de atuação acaba trazendo para o projeto um volume bastante elevado de custos. Por quê? Por conta dos deslocamentos, né? Eu tenho lá os custos de viagem, eu tenho o custo de hospedagem. Muitas vezes as empresas elas estão distribuídas, né, a localidades em diferentes estados do país e tem uma ou outra localidade que tem lá uma particularidade que obriga com que o consultor vá até lá para poder entrevistar pessoas, para poder fazer levantamento de informações e entender com mais clareza aquela especificidade. E, de novo, estão aí os custos do projeto sendo comprometidos com as viagens e as hospedagens e tudo mais, né? Por outro lado, também, a gente acaba pensando, né, nessa forma de atuação. A semana ela acaba sendo reduzida, verdade? As horas produtivas disponíveis para a realização efetiva das atividades acabam sendo reduzidas porque elas foram comprometidas pelos deslocamentos, né? Um outro ponto também é assim, ó, em determinadas etapas do projeto eu preciso estar alocando alguns especialistas, seja um consultor de tecnologia que vai lá resolver uma questão de conectividade para viabilizar a integração do sistema novo que está sendo implantado com os sistemas legados que a empresa já possui. Ou, se a gente pensar numa implantação de folha de pagamento, por exemplo, tem lá o tal do processo de provisão, o levantamento de plano de contas, as regras de contabilização de folhas, que exigem uma expertise maior do consultor, né? Então eu acabo tendo a necessidade de estar deslocando lá do meu pool de consultores aquele especialista específico para tratar os processos. E muitas vezes a atividade que vai ser realizada por aquele profissional tem um tempo de duração de 3, 4 horas e ele perdeu um dia inteiro, às vezes até mais do que isso, para poder atender aquele compromisso do projeto. E, de novo, lá vão os custos sendo comprometidos, né? Então, olha, com a crescente exigência de redução de custos, de necessidade das empresas se adaptarem com velocidade a novas formas de trabalho, a novos formatos de negócios, a questão da gestão de pessoas, né, as formas de gestão de pessoas, a eficácia na execução de seus processos fazem com que a empresa ela tenha que refletir como ela consegue, quais são as alternativas possíveis para ela poder atender a essas exigências que a organização está demandando. E é nesse cenário que a modalidade de implantação na forma remota acaba se tornando bastante atraente, né? E a alternativa para atendimento dessas condições que a conjuntura tem apresentado. E nessa forma de atuação, a gente conta com os recursos de tecnologia e felizmente a tecnologia não para de evoluir. Então a gente tem
os e-mails, as mensagens instantâneas, a gente tem os recursos de videoconferência que viabiliza com que as pessoas se conversem e a todo momento, como se elas estivessem todas reunidas no mesmo espaço. As ferramentas de trabalho colaborativo, né? As plataformas que permitem com que os documentos sejam armazenados na nuvem de modo a que todos os membros da equipe, seja a equipe de consultores, seja a equipe de usuários-chave, tenham acesso a esses documentos e trabalhem simultaneamente com os mesmos, né? Atualizando sempre as informações. Então, isso é um grande recurso, né? Uma condição extremamente favorável para que a implantação nesse formato ocorra seja bem sucedida, né? Agora, seja implantação na forma presencial, seja implantação na modalidade remota, o uso de um método bem estruturado de implantação, ele é fundamental, evidentemente, né? E método esse que esteja fundamentado nas boas práticas recomendadas pelos institutos de gerenciamento de projetos de classe internacional, como é o caso do PMI. Com a adoção de um método de implantação, as áreas de conhecimento, da comunicação, de gerenciamento de stakeholders, acaba tendo uma importância fundamental nessa modalidade. É claro, eu preciso conhecer cada um dos membros da equipe, eu preciso conhecer o perfil dos stakeholders, eu preciso definir com clareza quais as informações e de que maneira eu vou fazer com que essas informações cheguem para cada uma das pessoas. Sempre naquele princípio de que é a informação certa, chegando para a pessoa certa, no momento certo, né? Sempre lembrando que a comunicação eficaz, ela faz o que? Ela gera confiança. E ter confiança entre os membros da equipe, principalmente nessa modalidade em que eu não estou do lado do meu amigo, né? Eu não estou do lado do outro membro da equipe, eu não estou do lado do usuário ali fisicamente falando. Então, eu tenho que acreditar que as atividades estão sendo realizadas, eu executo, eu conto, né, com a colaboração de cada uma das pessoas, eu tenho empatia, eu tenho confiança em toda a estrutura da equipe. O plano de comunicação também, ele tem que ter clareza na definição de quais serão os artefatos que o projeto irá gerar. Sim, eu estou falando de relatório de progresso, eu estou falando de status report, estou falando de atas de reunião, de cronogramas atualizados, de termos de aceite, né, que certifica ali que as atividades foram cumpridas e estão aprovadas. Então, todos esses documentos, eles precisam ser mantidos de forma ativa, é claro, né? Um outro ponto também que o plano de comunicação define é a correta matriz de perfis e responsabilidades, de forma que cada membro da equipe tenha clareza qual é o seu papel, quais são as suas atribuições, o que se espera da sua atuação no projeto. Um outro ponto também muito importante, gente, é que assim, os consultores, eles precisam contar com a parceria, né, por parte do cliente. Então, lá no cliente eu tenho que ter pessoas que efetivamente privilegiem as atividades do projeto. Eu tenho que ter uma atuação bastante intensa, firme, e um dos personagens que precisa ter essa consciência é o patrocinador do projeto. Afinal, ele é a referência, não é verdade? Muito bem. Do lado do cliente, há necessidade de se estruturar uma equipe de projeto que consiga ter a compreensão total de todos os processos que serão implementados, né? E que também eles tenham as condições tanto de definir as regras de negócio, quanto de realizar as configurações que são necessárias e também de fazer os testes de aceitação de cada uma das entregas que o projeto irá prover, né?
Um outro ponto também é assim, lembra daquela situação em que nós mencionamos da necessidade de determinadas etapas do projeto requerer a atuação de especialistas? Aquele caso do consultor de tecnologia ou também do especialista lá no processo de provisão? Muito bem, então quando nesse formato remoto, quando esses especialistas forem necessários, eles estão ali, à minha mão, né? Eu consigo fazer a alocação rapidamente dessas pessoas, o profissional vai atuar pelo tempo que for necessário, 2 ou 3 horas, desempenhou aquele papel, pronto, ele está liberado já para realizar outras atividades, ser alocado em outros projetos e assim por diante. Então, de novo, um ganho bastante importante que a gente tem nesse formato de atuação. A Tecware, ela tem experimentado essa forma de trabalho, essa forma de atuação já há algum tempo, né? Lembram-se do início lá da implantação do e-social. A grande maioria dos nossos clientes pertencem ao grupo 1 de empresas para atender essa obrigatoriedade, né, no formato que o e-social requer. Então imagina, eu ter que garantir que todos esses clientes simultaneamente tivessem as rotinas, as funcionalidades, os processos do e-social sendo implantados, todos ao mesmo tempo. Eu não teria condição de fazer a alocação presencial de consultores ali na casa do cliente, de cada um dos clientes que estão sob a nossa responsabilidade, não é verdade? Então, a única alternativa que nós tivemos e realizamos de maneira bastante eficaz foi através justamente da implementação remota. Nós estruturamos uma central de implantação. Essa central de implantação ela reuniu todos os perfis profissionais necessários para a condução do projeto, fossem os engenheiros de software, os consultores de tecnologia, os analistas de negócio, os gerentes de projeto. Então, todos eles ali atuando com um plano de comunicação também bastante eficaz no atendimento às necessidades, às demandas, respeitando as características de cada um desses clientes. E fomos extremamente bem sucedidos nessa empreitada, né? Agora, no período que a gente está vivendo ainda, né, o período da pandemia, a Tecware ela rapidamente colocou toda a sua estrutura em home office. E aí, como é que eu vou garantir a continuidade da execução dos meus trabalhos, dos compromissos que eu tenho com os clientes, dos projetos novos que foram aprovados e que precisaram ser executados? Nós nos organizamos de uma forma extremamente ágil e de uma forma muito eficaz. Conseguimos realizar 100% de todas as nossas atividades, honramos todos os compromissos com os nossos clientes, seja a de execução dos projetos de consultoria, os desenvolvimentos de novas funcionalidades, os nossos serviços de outsourcing, os serviços na modalidade cloud, o atendimento de suporte, a qualidade do produto, enfim, todas essas atividades foram realizadas na modalidade home office e sem qualquer tipo de ocorrência, de transtorno e assim por diante, né? Não fizemos qualquer tipo de redução nas nossas equipes, mantivemos o mesmo quadro de pessoal e, por sinal, até contratamos novos profissionais durante esse período. Então, assim, é uma demonstração de fato de que essa forma de trabalho, quando bem conduzida, quando bem sustentada por boas ferramentas de conectividade, com links de internet de alta disponibilidade, de alta velocidade, fez com que essas atividades todas pudessem ser realizadas. Então, assim, a modalidade remota de implantação, ela comprovadamente é uma modalidade eficaz e assim, a gente também acaba se rendendo. Existem determinadas atividades de projeto
onde aquele desejo, né, aquela necessidade de estar frente a frente com o cliente, ela é bastante forte. É claro que respeitando aí o período da pandemia, que requer o distanciamento físico e tudo mais, mas em si tendo condições para estar presente, a gente até recomenda, em 2 momentos do projeto principalmente. Um deles é na reunião de abertura do projeto. É ali que a gente está conhecendo, né, cada um dos membros da equipe, tanto o cliente conhecendo a equipe de consultores e vice-versa. Estão ali no olho, ali que a gente está construindo a empatia e a gente está estabelecendo um grau de confiança bastante grande, que vamos juntos executar o projeto dentro das condições estabelecidas e ele com certeza será bem sucedido. Tá? Um outro momento também bastante interessante e importante é o do encerramento do projeto, né? Porque é ali que a gente vai coroar o êxito daquele projeto, né? O sucesso da realização das atividades, todos os obstáculos, as dificuldades que foram superadas, né? Então é um momento de celebração. E aí a gente também incentiva que esse momento seja realizado presencialmente. Muito bem, gente, era isso que eu tinha aqui para passar para vocês, da nossa experiência, das nossas recomendações. Eu espero que vocês todos sejam muito bem-sucedidos em suas trajetórias, fiquem bem, fiquem seguros e oxalá nós possamos nos encontrar, virtual ou presencialmente, na condução de novos projetos e que sejam eles bem-sucedidos. Muito obrigada.